E aí, gente, a gente vai estudar hoje Gênesis 41. A gente está estudando a Bíblia toda juntos, todo dia um capítulo. Se você é novo aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Na descrição do vídeo tem o link da playlist para você assistir, para você começar a estudar a Bíblia toda com a gente, tá? A gente está no capítulo 41, diz assim: passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas, e pastavam no meio dos juncos. Após elas, subiam do rio outras 7 vacas de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas de aparência feia e magras engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então Faraó acordou. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou. Tinha sido um sonho. De manhã, ao despertar muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Contou-lhes os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar interpretação. Então o copeiro-chefe disse a Faraó: hoje me lembro das minhas ofensas. Quando o Faraó ficou irado com seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele nos deu a interpretação a cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então, passou 2 anos que isso aconteceu. Ele e o padeiro-chefe, eles tiveram sonhos. E José interpretou esses sonhos a eles. E as coisas aconteceram como foram. Ao copeiro-chefe, que é quem iria ser restituído ao cargo, José pediu para que ele contasse a Faraó sobre ele. Falar que ele era inocente. Que ele foi lá para lá por engano. Só que o copeiro-chefe esqueceu. Ele voltou lá e esqueceu de Faraó. Depois de 2 anos, quando chamam todos os magos, eu até imagino que ali aqui eu não sei se foi de manhã, mas eu imagino que talvez logo pela manhã ele chamou todos os magos, ou talvez de noite, no jantar, ele chamou todos os magos do Egito, e aí ofereceu um jantar, e aí o copeiro que foi servir o vinho do rei, ele se lembrou, quando ele ouviu Faraó contando e ninguém sabendo a interpretação, ele se lembrou de José. Ele falou ao Faraó que ele sonhou, ele e o padeiro-chefe sonharam, e do jeito que José interpretou, o sonho aconteceu. Versículo 14. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você que, quando ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. José respondeu: isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então Faraó disse a José: no meu sonho, eu estava em pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e de boa aparência e pastavam no meio dos juncos. Após estas subiam outras vacas fracas, muito feias e magras. Eu nunca tinha visto vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins devoravam as primeiras 7 vacas gordas, e depois de terem engolido, não davam aparência de que as tinham devorado, pois o aspecto delas continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Depois delas nasceram 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento leste.
As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de me dar a interpretação. Então José respondeu: o sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as espigas mirradas e queimadas pelo vento leste serão 7 anos de fome. Esta é a palavra como acabo de dizer a Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi repetido, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-lo. Agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isto: pôr administradores sobre a terra e recolher a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura, ou seja, 20%. Durante esses 7 anos de fartura, recolher 20% das colheitas, dos frutos da terra do Egito. Um imposto quinto. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó para mantimento nas cidades e guardá-lo em armazéns. Assim, o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na sua segunda carruagem, e clamavam diante dele: inclinem-se todos. Desse modo deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafinate-Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância, e José juntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim José juntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando toda a terra do Egito começou a sentir a fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: vão falar com José e façam o que ele disser. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar José, porque a fome aumentava em todo o mundo. Pois bem, lembrando que José é o maior tipo de Cristo da Bíblia. E aqui conta como José foi restaurado depois de preso, representando a ressurreição de Cristo. E depois que Cristo ressuscita, ele recebe toda a autoridade na terra. Aqui representado por José, quando sai da prisão,
ele vai se apresentar diante do faraó e o faraó lhe dá toda a autoridade no Egito e nas nações, já que o Egito era o principal país do mundo, era a maior potência econômica no momento. Então, ele recebe a autoridade em todo o Egito, representando Cristo. Depois que ressuscita, ele recebe todo o poder. Quando ele falou aos discípulos, todo o poder o Pai me deu na terra como no céu. E José percorre todo o Egito e se prostravam diante de José. Assim como em todo o mundo, as pessoas se prostram diante de Cristo conforme o Evangelho é pregado entre os gentios e eles aceitam a Cristo. E é anunciado um tempo de 7 anos de fome, que para algumas pessoas representa uma tipologia da tribulação de 7 anos, a última semana de Daniel, que são 7 anos numa visão futurista que virá, que é a tribulação, que vai ser uns 7 anos de tribulação, e que Jesus, a gente vai ler mais, tá? A gente vai, não vou falar mais porque são coisas que vão acontecer. A gente viu agora que José, ele recolheu 20% de tudo que era produzido, de tudo que era colhido em todo o Egito, para ser armazenado, para se preparar para esses 7 anos de fome, ok? É isso, a gente vai continuar no próximo vídeo. Curta esse vídeo, comenta o que você achou, compartilha para abençoar as pessoas com a palavra de Deus, se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima.